Muitos irmãos têm tido dificuldade para entender esse texto que eu vou ler. Quando nós falamos sempre sobre principados, potestades, diabo, Satanás, alguns irmãos sempre, volta e meia, eles dão uma passadinha nesse texto. Mas, irmão, e esse texto aqui? O que é que esse texto está dizendo? Esse texto está falando de principados, de potestades que estão atuando nas regiões celestiais. Isso não seria no mundo espiritual, né? Então as pessoas espiritualizam as coisas e, na verdade, é até uma força de expressão, porque diz que é um mundo espiritual, mas não entende essa questão de espiritualidade. Pensa que o mundo espiritual, dentro desse aspecto aqui, pensa que é algo oculto, invisível, sabe? Algo das trevas inferiores, algo que ninguém pode ter acesso, e não é bem isso que o texto afirma. Bem verdade, nós vamos comparando um texto com outro texto e vamos tendo um entendimento melhor acerca deste assunto. Então, o assunto é principados e potestades nas regiões celestiais. Nós já temos falado em algumas mensagens, nós temos até uma mensagem específica sobre, mas como este quadro é um quadro curto, eu estou pincelando somente alguns textos onde as pessoas têm um pouco de dificuldade, sabe? Então não quero demorar muito nesse assunto, porque eu quero prender a tua atenção justamente nesses textos que nós vamos ler. Efésios 6,10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo está falando para os Efésios, né, está escrevendo esta carta aos Efésios, e ele está falando para os irmãos: olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, é para se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. O mesmo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder, ele tem graça para nos fortalecer. E é isso que o Paulo está dizendo: fortifica-te no Senhor e na força do seu poder. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o texto continua, Efésios 6,11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou do maligno, tá bom? Porque esta palavra diabo, como tem sido deturpada e as pessoas têm levado ao pé da letra, levando em um conceito de um ser, de uma criatura, de um personagem. Mas vamos observar a leitura. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, vírgula. Uma pergunta: você já viu Deus vestido de alguma armadura? Não. Qual seria a armadura de Deus? Será que Deus estaria vestido de uma armadura, no sentido literal, com um escudo, com uma espada na mão, sabe, com um capacete de metal, sabe, com algum tipo de couraça, de protetor de tórax, com algum tipo de colete à prova de bala? E imagine aí, será que o nosso Deus, ele possui algum tipo de armadura? Obviamente que não. Então nós precisamos entrar na mente de Paulo. Paulo, amado, ele viveu em um contexto, né, que ele vivenciou isso, presenciou isso. O Paulo via isso nos soldados romanos. Então Paulo está usando aqui uma figura de linguagem de uma armadura por certo, um soldado, de alguém que estava na frente de batalha, e ele observa aquilo ali, e ele traz essa ilustração para a igreja, para os irmãos,
estarem revestidos da armadura de Deus. Mas não é uma armadura no sentido literal. Então vamos continuar o texto, que ele diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, as astutas ciladas do opositor, de algo que está caluniando, algo que está como Satanás se opondo, né? Que é o adjetivo. Então, se revestir das astutas ciladas do diabo. Agora, vamos ler 1 Tessalonicenses 2,14. Olha o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2,14. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Então, observe que Paulo está falando aqui dos judeus que perseguiam a Paulo, e esses mesmos judeus haviam matado o Senhor Jesus Cristo e também os seus próprios profetas. Então, amados, observe que o que Paulo está falando em Efésios, para que a igreja estivesse revestida da armadura de Deus, era para ter um cuidado de um tipo de inimigo bem real. Não era algo, sabe, que estava na mente do apóstolo Paulo. Não era algo que não fazia parte da convivência da igreja do primeiro século. Então, era algo bem real, era algo bem contemporâneo que estava acontecendo ali, em meio à perseguição da igreja de Cristo, em meio à dificuldade que os apóstolos tinham para levar a palavra de Deus adiante. Então, os inimigos da cruz estão falando de pessoas que muitas vezes Paulo se referia como diabo e Satanás, e nesse contexto Paulo vai falar isso. São os mesmos que Paulo está falando para os Efésios se revestirem da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas desse diabo, desses homens malignos que mataram o Senhor Jesus Cristo, os seus profetas, e também estava perseguindo a nós. Paulo está falando dele e, obviamente, daquele povo que foi contemporâneo a Paulo. Então, o diabo, Satanás aqui, não tem nada a ver com a criatura mitológica, invisível, que estava perseguindo a igreja. Não, amados. O inimigo era bem real. Eram pessoas perversas, homens desprovidos da verdade, que estavam perseguindo o povo de Deus, que estava maltratando e até mesmo matando o povo de Deus. E o texto vai continuar. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Eu já li em outras mensagens esse texto, mas eu quero chegar aqui no versículo 17 e o 18, que é o que nos interessa. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo de ver o vosso rosto. E aí no versículo 18 ele dá um fechamento. Olha o que Paulo diz: por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Satanás nos impediu. Então, quem é Satanás aqui?
Quem é o inimigo aqui? Quem é o maligno aqui? São os judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo, mataram os seus profetas e estavam agora perseguindo a Paulo e a igreja do Senhor. Eram os verdadeiros inimigos do Evangelho, os inimigos da cruz. Então, amados, eu acredito que nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. E as armaduras de Deus é a fé, é o conhecimento da sua palavra para não sermos enganados, sabe? É uma vida de comunhão com o Espírito Santo, é estarmos de fato com a nossa mente cativa ao trono da graça, presa em Cristo Jesus. As armaduras de Deus é você não se deixar levar por vento de doutrina, por filosofias humanas, é estar convicto do seu chamado, do propósito, daquilo que Deus estabeleceu para você, é estar seguro. Então essas são as armaduras de Deus. Não como se nós fôssemos nos revestir de uma armadura real, literal, para lutar com o inimigo sobrenatural, invisível, das trevas, porque, claro que é das trevas, mas não é nada de espiritual invisível, mano. Paulo disse que ele não batia como que batendo no ar, ele não corria como correndo em vão. Paulo sabia bem quem eram os seus inimigos, e a igreja de Cristo em graça sabe muito bem quem são os inimigos do Evangelho, inimigos da cruz. Nós não temos nada contra pessoa, carne e sangue, amados. Mas aquilo que eles representam, aquilo que eles trazem como doutrina, como ensinamento para a igreja, que deturpa o Evangelho, eles comercializam a palavra de Deus. Esses são os Satanás, diabo, que tem se levantado contra o Evangelho de Jesus Cristo. Essas pessoas que estão mercadejando, vendendo a palavra de Deus. As pessoas têm trauma de Deus, sabe? Por quê? Porque foram ensinados, foram doutrinados errado. Pregaram-se um Deus perverso, onde se você não fizer 100%, ele vem, te mata, tira a tua salvação. E de repente colocaram um inimigo espiritual, que é um rival muito poderoso, que está lutando com Deus, pela vida do povo de Deus, e talvez o Senhor vai vencer se você aceitar Jesus, se você aceitar as normas impostas pela religião. Talvez esse diabo, esse ser espiritual, vai deixar de te perturbar. É isso que a religião acredita, mas não é isso que o Evangelho nos apresenta. O Evangelho nos apresenta inimigos, aqueles que estão muitas vezes com as Escrituras nas mãos. Por quê? Porque era isso que os judeus tinham. Diga-se de passagem, Jesus ele bateu muito de frente com os fariseus, com os príncipes dos judeus. E eram esses que eram os principados e eram as potestades que Jesus se referia e que Paulo também se referia. Olha lá, Efésios capítulo... A continuação do texto. Efésios 6:10. Nós lemos: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Então não é nada pessoal contra carne e sangue, não é dar tapa na cara de ninguém, não é agredir fisicamente ninguém. Não é esse o entendimento da luta. Então, onde se dá essa luta? Essa luta, amado, se trava na mente. Porque naquilo que você é instruído, você é doutrinado. Seja positivamente ou negativamente. Então, olha o que diz o 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hortes, quer dizer, grupo, espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Então é aqui. Eles pegam o versículo 12, isolado desse texto, eles dizem: não, irmão, olha o que está dizendo. Não é contra carne e sangue que temos que lutar, não é contra as pessoas. Mas a nossa luta é contra os seres invisíveis, contra os principados. E eles começam
dizer que isso são seres espirituais invisíveis. Principados vêm de príncipes, amados. Por exemplo, nós temos falado isso em N mensagens. Nirod ou Nimrod foi um grande principado. Aquele que fundou as cidades, e na cidade de Babel ele criou a Torre de Babel. O intuito dele era tocar nos céus, por certo, ser idolatrado, ser adorado, manter o povo cativo ali próximo a ele. E aí Deus confunde ali as línguas, o idioma daquele povo, espalha aquele povo. Então Nimrod, ele foi um grande, ou Nirod, ele foi um grande principado. Nabucodonosor foi um grande principado, uma potestade, alguém que tinha poder, alguém que governava. Diga-se de passagem, Jesus também, ele é um principado, só que ele é o cabeça. Ele é o cabeça de todo principado e toda potestade. Então, Jesus de Nazaré já estava profetizado lá em Isaías, um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. Então, o principado estava sobre os ombros do Senhor Jesus. Por isso que Paulo disse em Colossenses 2,10, e estáis perfeitos em quem? Em Nicodemos, que também era um principado, que era um príncipe do judeu. Você vê que Nicodemos cria em Jesus, era um filho ali que depois procurou ali ter com Jesus. Mas quem era outro principado entre os judeus? O sacerdote Caifás, por exemplo, que era contra Jesus, e era um principado, era uma potestade que atuava nas regiões celestiais. E por que ele atuava nas regiões celestiais? Porque ele tinha uma grande influência sobre a vida do povo de Deus que andava debaixo da lei de Moisés. Então ele era este principado, ou esta potestade, que estava atuando nas regiões celestiais, ou seja, ministrando coisas acerca de Deus, embora ele era um fariseu, ele não se sujeitava. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Por quê? Porque o seu povo não estava tendo descanso, porque eles estavam submetidos aos principados e às potestades que estavam atuando nas regiões celestiais. Por que é que Paulo diz que nós devemos levar nossa mente cativa ao trono da graça? Presa em Cristo. Porque é Cristo que é o cabeça de todo o principado e potestade. É sobre o governo dele que nós estamos submetidos. E não sobre o governo de homens. Porque a igreja de Jesus está sofrendo hoje. Porque o povo de Deus está perecendo, como dizia o profeta, por falta do conhecimento. Por quê? Porque estão submetidos não à cabeça de todo principado e potestade. Eles estão sujeitos, submetidos aos principados e às potestades humanas, religiosas. Porque o que aquele pastor disse, o que aquele padre disse, o que aquele guru disse, o que aquele bispo disse, o que aquele apóstolo disse, hoje tem até o apóstolo rei. Imagina, amado. Então as pessoas se sujeitam a esses principados e essas potestades que estão atuando nas regiões celestiais, que são a mente dos filhos de Deus, que quem deveria estar ministrando era o Espírito Santo. Mas eles não estão sendo ministrados pelo Espírito. Eles estão sendo direcionados pelos principados e as potestades que estão atuando aí nas regiões celestiais. Isso é muito sério, amado. Não é... Observa que tem muito mais coerência. E você consegue entender a leitura de Paulo, ao invés de você ficar espiritualizando o invisível, algo que não existe. Principados e potestades não são seres de outro mundo, amado. São pessoas, governos religiosos. É disso que o apóstolo está falando. Não é contra carne e sangue, porque não é nada contra a pessoa, não é nada contra o físico, o ser humano. Sim contra os principados, as lideranças, aquilo que eles representam. Eles manipulam o povo de Deus, eles escravizam o povo de Deus. E nós precisamos pregar essa mensagem, tapar a boca dos contraditores, para que de fato os filhos de Deus venham a viver a liberdade que há em Cristo Jesus.
o nosso Senhor. Porque Ele sim, Ele que é o cabeça de todo o principado e potestade. Então ele vai dizer: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, e sim contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes, grupos espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. E o 13 ele vai dizer: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Permanecer firmes no Senhor. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o quê? Com a verdade. Olha as armaduras de Deus aí. É uma espada literal? É algo que você vai lutar contra um ser invisível? Não. Você tem que dar, primeiro, estais, pois, firmes, tendo cingido os lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça, praticando a justiça. Calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tendo uma preparação no evangelho, um conhecimento no evangelho que produz paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então você, com a palavra de Deus, com a fé, praticando a justiça, andando na verdade, você vence, sabe, esses inimigos, esse diabo, as ciladas do diabo. O que é uma cilada do diabo? Alguém traz uma doutrina que não é a doutrina de Cristo. Isso é uma cilada do diabo. É isso que Paulo está falando. As pessoas hoje estão sacrificando nos pseudos altares. Isso é cilada do diabo, amado. As pessoas saem, como eles dizem, saiu do mundo, veio para a igreja. Chega na igreja, eles têm medo de uma tal de uma pombagira, de um preto velho, de uma Maria Padilha. Eles estão trazendo folclore para a igreja. Eles estão trazendo cultura africana, sabe, para o meio do povo de Deus. O povo está embriagado por ventos de doutrina. O povo está embriagado. Não sabe se acredita em Deus, não sabe se acredita em um trabalho que fizeram por tranca-rua, não sabe, para alguém que ofereceu alguma das matas virgens para uma entidade. Eles pregam isso. Os principados e as potestades estão pregando isso. Deus. E o povo de Deus? Destruído. Tem medo de sair de casa, tem medo de passar em frente a um local que eles praticam essas coisas. Por quê? Porque os principados e as potestades estão ensinando essas coisas. Estão atuando na mente, nas regiões celestiais do povo de Deus. Então ficamos aqui, amado. Que você esteja crescendo na graça e no conhecimento. Que essa palavra esteja edificando a tua vida. Você que não é inscrito ainda, se inscreva aí. Elcio Jesus é o canal, ou Verdade. Marque o sininho, compartilhe essas mensagens. Vamos impactar o mundo com a graça de Deus, com a liberdade que há em Cristo Jesus. Compartilhe os vídeos, não apenas os meus, os vídeos dos nossos irmãos aí que estão pregando a graça, tá bom? O evangelho que liberta, não uma palavra que escraviza, tá bom, amado? Então, vocês têm discernimento. Ouça, preste atenção, compare com as escrituras o que nós estamos pregando. Veja a coerência, a relação com a palavra. Não fique em um texto isolado, sem contexto. Não fique em uma passagem sem fundamento. Procure, cresça na graça e no conhecimento. Como disse Paulo a Timóteo, apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar. E vamos impactar o mundo com esta palavra. Compartilhe esses vídeos, compartilhe as mensagens aí dos nossos irmãos que estão pregando esta palavra, que de fato traz descanso para as nossas almas. Vocês têm comentado aí como ver, sabe, tantas pessoas que de fato Deus tirou de um sistema religioso, sabe, caduco, um sistema religioso opressor, estão hoje vivendo felizes, sem temor do mal, em paz com Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, pela qual obtivemos a entrada a esta graça. Então isso é maravilhoso, amado. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por ver tanto irmãos livres de todo império religioso e todo dogma religioso, todo misticismo religioso, e as pessoas da graça vivendo simplesmente o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que traz paz, que traz saúde para as nossas almas.
As lutas por fora continuam, amado, mas sabendo que no Espírito estamos perfeitos, estamos submetidos ao cabeça de todo principado e potestade. E eu encerro com essa palavra que se encontra lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Capítulo 2, 14 e 15, diz assim: E havendo arriscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, nós aqui era aquele povo que viveu contemporâneas alianças, ordenanças contra o povo que viveu debaixo da lei, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. Então Jesus tirou, sabe, tudo aquilo que escravizava, aquilo que era tido como dívida, né, por causa da lei. Ele, nós que nascemos depois da graça estabelecida, a nova aliança, nós não nascemos debaixo de ordenança. Nós nascemos debaixo da graça de Deus. Mas no versículo 15, é o que eu quero ler, ele diz assim: ó, E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs, publicamente deles triunfou na mesma cruz. Então Jesus despojou todo o principado, tirou as forças de todos os principados e potestades. Então todos aqueles principados e potestades, Jesus como cabeça de todo o principado e potestade, ele tirou a atuação daquele povo, ele tirou a atuação daqueles principados, daquelas potestades que atuava na sua geração, obviamente também na geração que Paulo se refere, no tempo ali de Paulo, que fazia parte da mesma geração. Hoje, existem aí principados e potestades, esses homens que estão aí se utilizando da palavra de Deus para ludibriar e enganar o povo de Deus. Mas pelo poder do Espírito Santo, pelo conhecimento, pelas armas da justiça, pelas armas do Espírito, pelas armaduras de Deus, pela fé, pelo conhecimento da palavra, pelo temor devido ao Senhor, nós vencemos esses principados e essas potestades e nós expomos ele ao vitupério, à vergonha. Vamos que vamos. Graça e paz.